Olá, olá. Que bom a gente estar mais uma vez aqui falando sobre o Evangelho. Mais uma vez falando sobre Evangelho. Pregando o Evangelho ensinado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, o caminho, a verdade que nos leva ao Pai. Olá, meus queridos, estamos começando mais um bate-papo, mais um programa Ainda há Tempo. Você pode ouvir pela rádio, sintonizando 102,9 FM, Recife. Você pode ouvir também pelo site www.aindahatempofm.com www.aindahatempofm.com. Acesse também a Ainda há Tempo TV no YouTube e nos siga pelas redes sociais. Mande sua mensagem de voz ou texto para o nosso programa no nosso WhatsApp, DDD 81 98432 3412. Bom, meus queridos, nós estamos aqui na rádio e para a gente estar trabalhando não é fácil. A partir do momento que você se propõe a colocar a mão no arado, né, assim dizendo, isso eu não estou falando só para pastores, mas principalmente para pastores. Mas isso estende-se a todo aquele que crê, que compreende e crê e se propõe a viver o Evangelho, acatar aquilo que Jesus Cristo nos ensina e, em último ponto, acatar a ordem de nosso Senhor Jesus Cristo, que é pregar o Evangelho, ide pregar o Evangelho, cumprir o ide. E a partir do momento que você se propõe a isso, que você... há opressões, há perseguições. Jesus fala sobre isso, que seríamos perseguidos, afligidos em nome dele. E essa aflição, essa perseguição não está apenas na questão da perseguição, como se fala tanto das questões de governo, de pessoas ou grupos, outros entendimentos doutrinários ou religiosos, né? Não estou falando apenas disso. A partir do momento que você se propõe a seguir Jesus, a aceitar o Evangelho, viver o Evangelho, a questão espiritual, ela se manifesta.
se manifesta. São questões espirituais. E a questão espiritual, ela não descansa, ela não dá trégua. É constantemente. Então ela ataca você dentro do seu lar, ataca você no seu trabalho, onde quer que você esteja, até dentro da sua comunidade evangélica, vamos colocar assim, da igreja, junto com os irmãos. E ser atacado não quer dizer que você é a vítima, não. Por muitas vezes você pode ser também utilizado, sendo o provocador de tudo isso. Você ser o canal que provoca tudo isso. Não é você se fazer de vítima. Estão se levantando contra mim. Não, pode ser que você esteja dando oportunidade, se diz brecha, né? Dando oportunidade para que, dando chance, dando brecha, para que você mesmo venha a ser esse canal, esse instrumento de opressão. De opressão espiritual. Às vezes você é atormentado, porque você, em algum momento, você permite. Há as provações. As tentações existem, claro que existem. Ninguém está isento das provações, das tentações. Ninguém está isento disso. Mas há oportunidades. Esses eventos eles podem ocorrer devido a algum negligenciamento, alguma baixa de guarda minha. Você pode baixar a guarda. Está baixando a guarda e as coisas acontecendo. Pode ser provação, repito, pode ser uma provação. Pode ser uma tentação. Não descarte isso. Não é descartado isso. Mas pode ocorrer em que, de repente, esteja-se baixando a guarda. Por isso que Jesus fala, orai e vigiai. Está baixando a guarda. E aí, quando baixamos a guarda, de fato, um momento em que nos tornamos vítimas. Somos alcançados, atingidos por isso. E a gente vai falar hoje sobre justamente como combato os embates espirituais. Como vamos enfrentar esses embates espirituais? Fala-se muito no material. Muito. Mas como eu faço os confrontos? Como entrar nessa batalha espiritual, nessas batalhas espirituais? Os confrontos espirituais. Como você faz isso? E aí a gente vai para a Bíblia. O que Jesus diz sobre isso? Os confrontos espirituais, as possessões, as opressões, as manifestações malignas. Manifestações malignas. E aí a gente vai aqui em Marcos. Vai em Marcos, capítulo 9. Eu estava lendo aqui.
você vai aqui no versículo, a partir do versículo 14, que trata da cura de um jovem possesso. E você lê esse trecho, 14, eu vou ler para você aqui. Capítulo 9 de Marcos, 14, a partir do 14, diz assim, preste só atenção aqui, para a gente depois ver. Quando se aproximaram dos outros discípulos, viram grande multidão e alguns mestres da lei que discutiam com eles. Assim que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para o saudar. Ele perguntou aos mestres da lei. Jesus perguntou: o que discutis com eles? Um homem dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. Este, onde quer que o apanha, lança-o por terra e ele espuma, range os dentes e vai se secando. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Jesus respondeu: uma geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-o a mim. Eles trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, logo agitou o menino com violência. Veja só. Quando o espírito viu Jesus, logo agitou o menino com violência. Caindo ele por terra, rolava espumando pela boca. Perguntou Jesus ao pai do menino: quanto tempo há que lhe sucede isso? Respondeu ele, o pai, né? Desde a infância. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Disse-lhe Jesus: se tu podes, tudo é possível que crê. E aí, mais para frente, no 28, quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos expulsar? Os discípulos perguntaram a Jesus: Jesus, por que a gente não conseguiu expulsar? Jesus responde: esta casta só pode sair por meio de oração e jejum. Partiram dali e passaram pela Galileia. Jesus não queria que alguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos. Ele lhe dizia: o filho do homem será entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, mas 3 dias depois ele ressurgirá. Bom, repetindo o 29 aqui, diz assim: esta casta só pode sair por meio de oração e jejum. Jejum e oração. Aí você analisa jejum e oração. O que significaria jejum? Literalmente, jejum. Mas o jejum, ele simboliza uma dedicação. Uma dedicação. O jejum é a questão da persistência.
É você ser dedicado, se dedicar, persistir, perseverar. E a oração é o relacionamento. O relacionamento com Deus. Então, como enfrentamos? Como enfrentamos esse ambiente espiritual? As possessões, as manifestações, as opressões que sofremos, que tentam nos aprisionar, o que tenta nos vincular, nos prender, nos manter presos. É justamente a nossa persistência, a nossa perseverança. Em quê? No viver cristão, no viver dentro da palavra de Deus. É a persistência, a insistência. É você não desistir. É você perseverar. E a oração é o teu relacionamento com Deus. O grau de relacionamento com Deus, de proximidade, de intimidade com Deus. E a oração é um perfeito indicador disso. As tuas orações, a tua busca a Deus, a presença de Deus, é a nossa busca. Se você não busca a Deus, se você não persiste, não persevera, não insiste no caminhar, no caminho, o qual nós já falou em outros vídeos, você pode procurar depois no nosso portal, o caminho que é Cristo. Se você não insistir nisso, não insistir neste caminho, não insistir nessa perseverança, quando você se depara com os confrontos na esfera espiritual, sobrenatural, você é derrotado todas as vezes, você não tem a mínima chance. E quero lembrar que esses confrontos espirituais é a todo tempo. São 24 horas por dia. Os confrontos na esfera terrena é quando são temporários. São eventos. Não é contínuo. São eventos. Na esfera aqui, terrena, são eventos que ocorrem de tempos em tempos. Há tempos que duram mais um pouco, outros mais rápidos, mas são temporários. Mas o espiritual, a esfera espiritual, os confrontos, as batalhas na esfera espiritual, elas são diárias e contínuas, constantes. Porque a todo momento nós somos envoltos nesse ambiente espiritual. Tanto é que o Espírito Santo de Deus habita em nós o tempo todo. Por isso que Jesus nos enviou o Consolador, ou o Espírito Santo. E o Espírito Santo não vai e volta, não, é o tempo todo. Nos envolvendo, nos protegendo, nos direcionando, nos dando discernimento. É o tempo todo. Mas para que isso tenha um efeito prático, é necessário esses dois pontos, jejum e oração. Ou seja, a minha persistência, a minha perseverança no caminhar com Cristo e ao mesmo tempo o meu relacionamento com Deus, porque eles estão diretamente ligados. Jejum e oração, eles são ligados. A minha perseverança, o meu relacionamento com Deus é o indicativo da minha perseverança. E a minha perseverança, ela reflete o meu relacionamento com Deus. Não há um sem o outro. Não há como perseverar sem ter relacionamento com Deus. E não há relacionamento estabelecido com Deus sem perseverança.
E isso tem que ter. Tem que ter essa compreensão. Nós temos que ter essa compreensão e parar de besteira. Você tem a capacidade, você tem a autoridade de enfrentar as coisas espirituais. Vamos parar com isso. Olha, irmão, ore por mim. Não, é importante, peça oração. Lógico que é importante. Claro, faz parte do relacionamento entre os irmãos, a comunhão. É importante orarmos uns pelos outros. Claro que sim. Não estou dizendo o contrário disso. Temos que orar uns pelos outros. Claro. Mas você tem a condição. Pode criar essa condição. Receber esta condição. Você tem que perseverar. Você tem que buscar a presença de Deus. Você tem que fazer isso. Não é pedir pelos outros. Só os outros. Ora por mim, você continua. Ora por mim, você continua fraco. Ora por mim, você continua sem relacionamento. Não persiste, não insiste. Não busca. E quer que os outros façam isso por você. E você nem faz por você. E, consequentemente, não faz nem pelos outros. Quer que os outros façam por você. A gente pega aqui, veja só, aqui em Mateus. Veja o que eu vou apresentar para vocês aqui. Em Mateus capítulo 4, você lê aqui, fala sobre a tentação de Jesus. O 4, do 1 até o 11. Essa tentação que Jesus Cristo aqui sofreu, esse embate, Jesus nos mostra, ele exemplifica aquilo que está sendo dito lá, que foi dito aqui, em Marcos. Jesus indica isso. O diabo, ele tenta Jesus na questão terrena. Ele começa já pela questão terrena, que é o que a gente vê. O diabo começa a tentar Jesus na questão terrena, que é o que nós vemos. O que os nossos olhos cobiçam. O que é atrativo à nossa natureza humana. E o diabo começa por aí. Apresenta os reinos para Jesus. No verso 3, diz assim: o tentador chegou-se a ele e disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. No momento da necessidade. Questão terrena. No momento da necessidade. O diabo tentou Jesus no momento da necessidade. Qual era a necessidade de Jesus? Seria a necessidade de Jesus naquele momento? Alimento. Jesus estava jejuando. Estava com fome. Satanás tentou na necessidade do momento. Aí vamos trazer para cá. Servo de Deus, e você está desempregado. Comum. Está desempregado. E você tem as suas necessidades básicas. Você precisa pagar suas contas, você tem sua família para sustentar. E o diabo lhe tenta nesse ponto. Então você pode ser tentado a fazer coisas que desagradam a Deus. E aí fica na sua capacidade de imaginar o que você poderia fazer por conta de uma necessidade, o que você poderia fazer. E essa atitude ser desagradável, desagradasse a Deus, batesse de frente
fosse ao contrário daquilo que Deus nos ensina, do que é apresentado nas Escrituras para que nós possamos fazer, o que a gente deva fazer. Você pode ser tentado, está sendo tentado, na esfera espiritual, e a espiritual utilizando o material, para que você caia na sua necessidade. A sua necessidade pode ser um espaço aberto para que você seja tentado e para que você venha a perder, a desagradar a Deus, por conta de uma necessidade. E aí há a brecha. Mas Jesus vai e responde aqui, no verso 4. Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Preste atenção. E aí, no 6, no sequência, no 5, então o diabo levou Jesus, a cidade santa, e o colocou sobre a parte mais alta do templo. E lhe disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te segurarão nas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. O diabo tentando ainda na questão terrena, fazendo com que se arrisque. Tentou nas tuas necessidades. E agora está tentando em situações de risco. Você se arriscando. Ou seja, fazendo coisas desnecessárias. E essas coisas desnecessárias, essas questões desnecessárias, podem sim levar você a ser derrotado, a perder, ser vencido, porque você está fazendo coisas que não são necessárias, indo por caminhos que não são necessários, tomando decisões equivocadas. E aí Jesus vai e responde: também está escrito: não tentarás o Senhor, o teu Deus. Tentação. Não tentarás o Senhor, teu Deus. Não vai provocar a Deus. Você sabe que esse caminho que você está tomando, essa decisão, é um risco desnecessário. É uma decisão equivocada. E você não pode dizer assim: Deus vai cuidar. Eu vou fazer isso aqui, eu estou sabendo que está errado. Essa decisão está errada. Eu vou fazer isso aqui, Deus proverá. Mas você sabe que é uma decisão errada, é desnecessário isso. E você está tentando a Deus. Você diz: não, Deus vai resolver, eu vou tomar isso aqui, eu sei que está errado, mas eu vou tomar essa decisão aqui, eu vou fazer desse jeito aqui. E Deus está no controle. Deus resolve. No final, Deus dá um jeito. E aqui Jesus fala que não devemos tentar ao Senhor, nosso Deus. E aí, quando Satanás vê que na esfera terrena, material, ele não consegue com Jesus Cristo, ou seja, não consegue, e trazendo para a gente, não consegue nos alcançar, a gente consegue resistir na esfera terrena, aí Satanás dá a última cartada, que é a mais ousada de todas. Ele guarda para o final. É a mais ousada. Ele guardou para o final. No 8, diz assim: levou novamente o diabo a um monte muito alto
e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isso te darei se prostrando me adorares. Aí foi a gota d'água. Jesus Cristo vai e responde no 10. Diz assim: retira-te, Satanás, pois está escrito: ao Senhor o teu Deus adorarás e só a ele servirás. Aí o diabo, correu fora, saiu fora. Viu que não tinha chance nesse embate. E aí é que está a última esfera, é a esfera espiritual. Porque a esfera espiritual também rege na material. Ele tentou na material, ele tentou pela beirada. E como não houve sucesso, ele foi e partiu para dentro. Então, essa questão do jejum e oração, a perseverança e o relacionamento com Deus é que nos vai capacitar, é que nos capacita. São ferramentas que nos capacitam a justamente enfrentar esses embates. Está aqui. Não há nenhum ritual, não é movimento, não é grito, não é pulo, não é giro, não é nada disso. É perseverar. É oração. É jejum e oração, é perseverar. Jejum significa perseverança, dedicação, insistência. É você não desistir. Você não abre mão de fazer a vontade de Deus, de fazer as coisas que agradam a Deus. E a oração é justamente o estabelecimento desse relacionamento com Deus, a busca incessante, contínua, porque nós sabemos que a questão espiritual, o inimigo das nossas almas, ele não dorme, ele não para, ele não descansa, é o tempo todo jogando seta. E se você não estiver atento a isso, vigilante nisso, vigiando nesse sentido, vai chegar um determinado momento que você vai cair, vai ceder. Entendeu? Então é importante que você insista. Não desista de caminhar no caminho que é Cristo. Não desista. E mantenha esse relacionamento com Deus. Busque a presença de Deus. Eu tenho que buscar essa presença de Deus o tempo todo. Em oração. Estar junto. Senhor, esteja comigo, Senhor. Esteja comigo, Senhor, nesta manhã. Esteja comigo, Senhor, nesta tarde. Esteja comigo, Senhor, nesta noite. Esteja conosco, Senhor. Esteja com a minha família. Onde quer que esteja agora, Senhor. Familiar meu irmão. Onde quer que esteja nesse momento, Senhor. Vai lá. Senhor, esteja comigo, não me abandone. Não me deixe sair da tua presença. É isso aqui, é buscar a presença de Deus. E Jesus nos ensina isso. E o que nós temos nos deparado são crentes que são atormentados, angustiados, perderam o sentido. Como se explica um servo do Senhor, um discípulo do Senhor Jesus, estar sem sentido na vida, não ter sentido de vida? O sentido está no próprio Jesus Cristo. O meu sentido é servir, é adorar. O sentido da minha vida
é dar bom testemunho. O sentido da minha vida é buscar a presença de Deus. O sentido da minha vida é amar o próximo. É amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o sentido da nossa vida. E no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nós mostrarmos isso. Mostrar isso em nossa vida, em nossas atitudes. Não é fácil, claro que não é fácil. Mas é necessário. Então, por isso que tem que ter jejum e oração. Tem que ter persistência, dedicação, jejum. Tem que ter oração, busca, relacionamento estabelecido, contato, conectividade com Deus. Estar conectado com Deus o tempo todo. É não deixar a conexão cair, é manter essa conexão. É isso aqui. A minha vida tem que estar conectada o tempo todo. É o vigiar e orar. É sem cessar, é o tempo todo. É um espírito de oração contínuo. Eu estou atento. Porque quando vier os embates na esfera espiritual, eu estou pronto, estou preparado. Eu vou ter pelo menos uma chance. Porque eu estou andando com Deus. Não é porque eu sou, não. Porque eu posso, não. É porque eu estou junto com Deus o tempo todo. Buscando a presença de Deus. E quando eu estou perto de Jesus, eu estou com Jesus em minha vida, o diabo não se aproxima, não. Porque eu estou buscando, Senhor. Jesus, comigo, Jesus, fique comigo. Senhor, comigo. O diabo não vai se aproximar, não. O diabo só entra quando você se afasta. Porque ele não é doido, não. Ele é sem vergonha, é safado, não presta. Mas ele não é maluco. Ele não é burro, não, ele é astuto. O diabo, ele é astuto. E por ser astuto, ele fica só esperando o momento. Então quer dizer, se ele é astuto, ele aguarda o momento, é porque ele está o tempo todo só olhando para você, esperando. Olhando para mim, olhando para você, só esperando o momento de atacar. Ele é astuto. É uma serpente. E se você não estiver apegado com Jesus, se você não estiver buscando a presença de Deus, se você não estiver insistindo, não é perseverante, você vai se desgarrando, vai se afastando da presença. E o que acontece é que no momento oportuno, o diabo vai lá e pô, pega você. E arrebenta. Aí você é derrotado feio. Cai no chão uma queda feia, meu irmão. É uma queda feia. E pode ser que nessa queda o camarada não se levante mais. Porque ele está tão distante, que ele não consegue. Ele cai e acabou-se. Pode ser que não exista mais uma oportunidade de você se levantar. Não dê nem tempo de você clamar. É isso aqui. É isso aqui. Então a questão espiritual não é negócio para menino. Questão espiritual não é para meninice. Não é para idiotice. Não é para esquizofrênico, não. É algo muito sério. E há pessoas que brincam com a questão espiritual. Ficam montando um verdadeiro circo, um teatro, e estão brincando com a questão espiritual. O espiritual é muito sério. Estamos tratando na esfera onde Deus está. Nós estamos lidando com assuntos que saem da nossa compreensão. Então, quando as pessoas estão ali fazendo aquele teatro, um fingimento, outros por loucura mesmo, esses por loucura até o risco, vamos dizer assim, a culpa no cartório é até menor, né, de certa forma, analisando. Mas há aqueles que se utilizam dessa questão espiritual e brincam com isso. Brincam com essa esfera,
Estão brincando com um negócio errado. É perigoso, meu querido. Não brinca com isso, não. E a gente está vendo aí o resultado. Uma igreja doente. Espiritualmente falando. Fisicamente também, mas fisicamente todos nós estamos sujeitos. Os que estão dentro, os que estão fora, todos nós estamos sujeitos à questão física. Mas a espiritual é mais complicado. Aí muitos dos que estão no nosso meio estão doentes espiritualmente. A doença da alma. É depressão. Esquizofrenia. Entendeu? O pânico. Isso são doenças que nascem aqui. E não são poucos do nosso meio que estão aí. Nós acompanhamos aí suicídio de pastores. Pastores se suicidando nesses últimos tempos. Irmãos se suicidando. Isso por quê? Porque a alma está doente. O desespero, e esse desespero gera insegurança. E a insegurança você começa a duvidar das coisas. É o pânico. Isso tudo é provocado por quê? Pela questão espiritual. Não tem outra. A fragilidade. O momento de fragilidade. Então é importante jejum e oração, ou seja, perseverança e busca incessante. É o pau quebrando, as coisas acontecendo, é isolamento social, é vírus aí solto, contaminando as pessoas. E outras coisas que estão por vir, meus queridos. Outras coisas que estão por vir, que vai transformar esse momento que nós estamos vivendo em férias. Porque coisas mais sérias, coisas piores, mais dolorosas estão por vir. E nós devemos estar apegados a Deus para enfrentá-las. Não vamos conseguir enfrentar nem esse momento e nem nenhum outro se não estivermos apegados a Deus. Se não estivermos buscando a presença de Deus, se não perseverarmos no caminho que é Jesus Cristo, se a gente não agir desta forma, não tiver essa atitude, nós vamos perecer, vamos ficar no meio do caminho, vamos ser envolvidos e vamos ser derrotados. É isso. É isso. Não podemos brincar. Não pode-se mais brincar. Então, meus queridos, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, nos dê discernimento, nos dê sabedoria. Coloque em nosso coração o desejo, a sede de buscar a presença de Deus. Que o Espírito Santo de Deus nos conduza, nos mostre, para que a gente não se afaste, para que a gente não se distancie da presença de Deus, para que a gente não vire presa fácil. Porque o diabo, o que ele quer é que nós nos afastemos. Tudo aquilo que acontece de ruim, que nos cerca, que nos incomoda, são tentativas do maligno querendo nos afastar cada vez mais de Deus. E muitas vezes
essas tentativas, a maioria delas, é por nossa culpa. É por falta de atitude nossa. Nós damos as brechas. Oferecemos as brechas para o inimigo das nossas almas. E nós temos que prestar atenção nisso. Estamos todos sujeitos, mas devemos refletir sobre nossas atitudes e buscar ter atitudes diferentes, atitudes saudáveis. Exercício, o exercício da fé, exercitar nossa fé. E nessa mensagem de hoje, eu quero te dizer que jejum e oração, a tua perseverança e a tua busca vão fazer diferença nesse caminhar. Vão fazer diferença nesse momento. Nesse momento, em qualquer outro da tua vida daqui para frente. Então busque a presença de Deus. Se dedique. Se dedique nessa busca. Persevere. Não desista. Não deixe que as coisas que acontecem no teu meio familiar, na rua, no trabalho, em qualquer lugar, não permita que essas coisas sejam capazes de te distanciar de Deus. Quando essas coisas surgirem, ocorrerem na tua vida, as desavenças, os problemas dentro do teu seio familiar, essas investidas do maligno no coração da tua família, quando isso se levantar, ao invés de você se desesperar ou se deixar levar, busque a presença de Deus. Recorra àquele que pode fazer. Busque a presença de Deus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.